Nossas saudações para todos aqueles que optaram por estarmos juntos, por estarmos nos aproximando, por estarmos nos abrindo para o melhor da vida. E isso nós fazemos pela oração. Muito bom tomarmos essa decisão. Hoje, a partir de agora, retornaremos ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Coletânea de Preces Espíritas. A primeira prece, a primeira prece que Kardec traz para a gente é a prece do Pai Nosso, a qual nós acabamos de fazer, junto com vocês aqui, fazendo o nosso estudo a respeito dessa chave tão importante para as nossas vidas. Depois Kardec faz algumas preces focadas na reunião espírita, nos médiuns, e na sequência ele nos indica, faz uma reflexão a respeito da influência dos maus espíritos. Então é prece para afastar os maus espíritos. Essa questão da influência espiritual, ela é muito séria na própria doutrina de Jesus. Ele nos fala muito a respeito disso, ele dedica boa parte da sua missão, da sua tarefa na Terra, a curar o que nas traduções do Novo Testamento aparece como os endemoniados. Endemoniado é uma palavra que vem da palavra demônio, e demônio é uma palavra que adquiriu um significado muito diferente na atualidade do que tinha originalmente. Os originais dos evangelhos, eles estão em grego, e demônio em grego vem da palavra daimon, cujo significado é espírito. Não essa entidade do mal que, como nós pensamos hoje, demônio, diabo, mas demônio como espírito simplesmente. Sócrates frequentemente se referia ao seu daimon, e o seu daimon era seu instrutor, seu guia, seu orientador. Certamente não tinha esse significado que nós atribuímos hoje à palavra demônio. Então, os endemoniados ao tempo de Jesus eram as pessoas que estavam sob influência de maus espíritos. Como nós colocamos aqui hoje, como nós buscamos, por orientação de Kardec, nos prevenirmos, nos fortalecermos em relação às influências espirituais, o que é extremamente importante nesses nossos tempos. Por quê? Dois fatores nos levam a precisarmos estudar e nos fortalecer quanto às influências espirituais. O primeiro deles é que, conforme previsto no Apocalipse, nesse momento que nós estamos vivendo, é o que ele chama de Armagedon, uma enorme, uma gigantesca guerra do bem contra o mal. Essa guerra do bem contra o mal está acontecendo precisamente nesses momentos. É uma guerra basicamente, originalmente espiritual, de bons espíritos em disputa com maus espíritos. Os chamados umbrais, as zonas tenebrosas do mundo espiritual, estão sendo esvaziadas dos seus moradores, daqueles espíritos que dominam essas regiões, porque evidentemente
esses espíritos voltados à obsessão, voltados à destruição, voltados à vingança, evidentemente são os menos qualificados para estarem no mundo de regeneração. Pelo foco que eles deram às suas vidas, estão sendo endereçados, enviados para planetas de expiação e provas mais primitivos que a Terra. Não se trata de nada próximo aos infernos, como a teologia tradicional orientou e instruiu, como destino daquelas individualidades equivocadas, mas eles irão para outros planetas apenas para reiniciar o seu processo educativo, exatamente como fazem as escolas com os repetentes. Eles precisam reiniciar o seu ano letivo, a sua trajetória numa nova turma. É precisamente isso que estão sendo levados a fazer esses espíritos mais teimosos, já há vários anos que estão sendo enviados, recambiados para esses planetas mais primitivos. Isso nos tira completamente a influência espiritual? Não. Ao contrário, aqueles que ainda estão aqui estão particularmente ativos. Por quê? Porque sabem que muitos dos seus companheiros, dos seus soldados e até dos próprios generais desses exércitos das trevas já foram recambiados, e eles sentem, eles sabem que eles também estão sujeitos a esse expurgo. Então eles estão agarrados aos seus centros de poder para que com o objetivo de ou não serem, ou na ilusão de poderem evitar o seu expurgo, ou na tentativa de carrear, de levar consigo uma grande quantidade de espíritos que faça com que eles no novo planeta tenham uma posição de maior poder, de maior influência sobre a nova realidade. Essa é a situação atual, é esse Armagedon, é essa briga do bem contra o mal. E a outra face que potencializa essa situação é porque nós, a humanidade, nós nunca tivemos tão suscetíveis, tão sensíveis à influência espiritual. Então, se o mundo espiritual está em guerra, se ambos os lados, as trevas e a luz, vêm à Terra em busca de ectoplasma, que é a energia básica emitida pelos espíritos encarnados, se trevas e luz precisam dos encarnados como nunca para recolherem energias e realizarem suas tarefas de promoção do bem ou de resistência do mal, e nós, por outro lado, estamos sensíveis como nunca estivemos nas nossas vidas, a ligação, o engate, se torna potencializado, muito mais poderoso que em qualquer outro momento. Nós precisamos saber desse contexto em que nós estamos, da realidade que nós mesmos vivemos, essa maior sensibilidade, e também precisamos, é claro, saber quais são os mecanismos de defesa espiritual, de como lidar com essa influência tão forte que nós vivemos hoje. Uma primeira orientação fantástica que nós precisamos ouvir nesses tempos, precisamos estar conscientes, é de Jesus. Ele fala assim:
se um espírito sai de uma casa, é retirado de uma casa, mas essa casa continua arrumada para ele, ele vai vagar por outras paragens, mas vai voltar, e vai voltar com outros 7 espíritos, de forma que a influência espiritual que se tem ao final vai ser pior do que a que se tinha antes. Olha que ensinamento precioso. Nós, é claro que quando estamos sob influências espirituais negativas, podemos e devemos buscar casas de oração, católicas, evangélicas, casas de umbanda e casas espíritas, dentro da convicção de cada um. Mas precisamos saber que nenhuma força externa é capaz de resolver a totalidade de uma influência espiritual. Porque o afastamento ele é muitas vezes obtido. Mas se nós não fazemos a nossa parte, que é o que Jesus quis dizer como se a casa continua arrumada para aqueles espíritos, eles voltarão e voltarão muito mais fortes. E como é que casa é essa que estaria arrumada, pronta ou não para os espíritos inimigos da luz? A casa que Jesus se refere é a nossa mente. É dela que emana o nosso padrão vibratório. É desse padrão vibratório que se estabelecem as sintonias com o mundo espiritual. Ou seja, se são afastados os espíritos que nos influenciam, mas nós continuamos com a mesma vibração, é claro que as influências permanecerão ou até aumentarão. Então, essa lição, em primeiro lugar, é preciosa para todos nós, para que a gente observe o que fazer para alcançar uma maior segurança espiritual, uma maior proteção espiritual. Com essa lição de Jesus, nós sabemos que a segurança espiritual é fruto de uma realidade, de um trabalho interior que nós possamos fazer, alterando, melhorando, é claro, a nossa vibração, a vibração das nossas mentes, o padrão vibracional dos nossos pensamentos e sentimentos. Essa é daí que vem a nossa proteção espiritual. Nenhum amuleto, nenhum objeto de proteção, nenhuma prática, oração, plantas, o que quer que seja, roupas, ou ritos de qualquer religião, louvores e dízimos, confissões e missas, a prática da palestra e dos passes, nenhum desses ritos será por si suficiente para nos dar a proteção espiritual. A proteção efetiva vem da coerência entre as 4 manifestações básicas do espírito: pensamentos, sentimentos, palavras e ações, quando coerentes, quando interfortalecidos, é que são as ferramentas, as armas, se você preferir, capazes de nos proteger espiritualmente. A pessoa que fala o que pensa, que age de acordo com seus sentimentos, essa pessoa estabelece à sua volta uma proteção praticamente invencível, se for toda pensamentos, sentimentos, palavras e ações votados ao bem, invencível, inatingível, inacessível pelos maus espíritos. Essa é a nossa
deve ser a nossa grande preocupação, deve ser a nossa estratégia de proteção espiritual. As pessoas buscam os mais variados mecanismos exteriores, materiais, as rezas, as práticas, os hábitos, os objetos, as plantas, mas na verdade nada que é exterior vai cumprir a sua função de proteção, exceto se essas coisas exteriores fortalecerem as nossas crenças, fortalecerem nossos pensamentos. Mas não apenas esse foco fortalecido nos objetos vai nos dar proteção, mas será essencial essa coerência, essa integração de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Já que são 4, nós podemos comparar essas manifestações do ser com muros de uma propriedade. Claro que se você tem uma propriedade quadrada e você ergue um muro em uma das faces dessa propriedade, você não terá segurança. Mesmo se erguer 2 muros, você não terá segurança. Mesmo com 3 muros fortes, altos, você não terá segurança. A segurança acontecerá se você erguer muros das 4 faces. Porque eles assim, um apoia o outro, um fortalece o outro. E os 4 juntos dão uma muito maior garantia de proteção contra os ladrões. Da mesma forma, as influências espirituais serão neutralizadas, serão combatidas, se nós tivermos não boicotarmos com os nossos sentimentos aquilo que fala a boca. Não boicotarmos com os nossos pensamentos os gestos que nós estamos fazendo. Essa discordância, essa distância entre as manifestações do ser é o que Jesus chamava de hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra, falar uma coisa e pensar outra e sentir outra. Esse boicote, essa falta de harmonia entre o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, disso é que vem a nossa fraqueza. Podem ter certeza disso, meus amigos. Observemos o que acontece no nosso mundo interior. É daí que vem a fabulosa receita de Jesus do vigiar e orar. Nós precisamos o tempo todo. Não basta fazermos as coisas com a pressa, com a ansiedade que nós temos feito. Nós precisamos fazer as coisas e observar o nosso padrão, o que está preponderando no nosso universo interior. É essencial que nós façamos isso. Vigiemos, façamos as coisas e nos observemos. Qual tem sido o nosso padrão vibracional, quais são as intenções, as motivações que nos levam a tais ou tais palavras, tais ou tais atitudes. E quando percebermos que essas motivações, que esse universo interior tem uma vibração baixa, está escuro, está pegajoso, nós precisamos ter meios de elevar. É isso que Jesus nos fala. Vigiar não é para vigiar os outros, não é para vigiar as ameaças exteriores, é para vigiar o nosso padrão vibracional e sempre que ele baixar, orar. E aí nós chegamos ao que seja a oração. Oração é um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, uma oração de São Francisco? Sim. Mas essa oração é apenas uma possibilidade de atuar como oração. O conjunto de palavras em si não nos protege. As palavras de uma oração só nos protegerão se mobilizarem o nosso universo interior. Se nós com ela emitirmos os nossos mais sublimes pensamentos e sentimentos. Aí o nosso padrão vibracional
eleva e a nossa proteção se realiza. Não é pela quantidade de orações, nem pelas palavras poderosas que nós emitirmos que nós conseguiremos essa proteção, mas, como nós já dissemos, pela integração, pelo interapoio das palavras nos gestos e das palavras e gestos nos pensamentos e sentimentos. Aí as nossas palavras terão poder, aí nossos gestos terão poder, nossos pensamentos e sentimentos terão poder. É isso que nos dará a proteção, ou é isso que nos abrirá para as sombras. Se nós estivermos, é claro, que coerentes nessas 4 manifestações, mas em projetos de violência e projetos de vingança, é claro que as influências serão negativas. E da mesma forma, se nós tivermos a incoerência, o boicote, a contradição entre o que nós pensamos, sentimos e o que nós fazemos e falamos, claro que nós estaremos quebrados, nós estaremos enfraquecidos por nós mesmos. Então, esse movimento, essa prática de nos vigiar e de termos um arsenal de técnicas para elevar o nosso padrão vibracional é absolutamente fundamental. Nós, apenas para citar o que nos eleva a vibração, para além das orações, das preces às quais nós estamos acostumados, nós podemos apontar o quê? Que as nossas vibrações são elevadas por manifestações artísticas elevadas. Boas músicas fazem milagres no sentido da elevação do nosso padrão vibracional. Dançar, cantar, buscar livros, a boa literatura multiplica muito o nosso potencial vibratório. E todas as outras, a boa poesia, a arte plástica, os quadros que mexerem com o nosso interior, têm um poder fantástico para todos nós. Assim, outro mecanismo, outra ferramenta muito importante é o contato com a natureza. Todas as formas de contato com a natureza, com uma natureza vegetal, animal ou mineral, tem essa possibilidade grande de melhorar nosso padrão vibracional. É claro que as orações também vão fazer isso, e fazem fantasticamente. As orações, as meditações, as mentalizações, tudo que abrir a nossa alma como exercícios mentais também serão ferramentas fundamentais. Então, arte, natureza, a oração mais classicamente colocada, todas as imagens, mensagens que nós pudermos dispor no nosso celular, se nós somos mais ligados à natureza, mensagens da natureza, se nós somos mais ligados à arte, mensagem da arte, os luminares que mais mexerem e elevarem o nosso padrão vibracional, imagens de Buda, de Jesus, de Maria, do seu santo de devoção, de Chico Xavier, se isso inspirar e melhorar a sua vibração, de anjos. Nós precisamos ter tudo isso à nossa disposição. Tenha no seu celular músicas, mensagens, imagens, orações inspiradoras, flores, animais, minerais, tudo que propiciar, estimular luz em você
você precisa ter a mão. E precisa ter a prática da autopercepção. Aonde quer que vá, sempre estar se observando como eu estou agora, no que eu estou pensando, como está a minha vibração. É sempre, guardem sempre a receita de Jesus: vigiar e orar. Quando a gente se percebe em baixa vibração, precisamos ter à mão os mecanismos, as técnicas, as ferramentas que elevam a nossa vibração. Não se esqueçam, vigiar e orar para não cair em tentação. Quanto à questão mais direta dos espíritos, que sempre são atraídos pela nossa vibração, nós temos as orientações de Kardec. Olha o que ele fala para nós. Os maus espíritos não vão, senão onde acham com o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. A prática do exorcismo eram ordens firmes, severas, né? É preciso despojar de si o que os atrai. Se você for em qualquer templo religioso, mas sair de lá com os mesmos projetos de vingança, com os mesmos sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, de culpa, de desmerecimento, tudo isso vai continuar atraindo as presenças e as influências negativas. Pode ter certeza disso. Os maus espíritos farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Por exemplo, com o perdão. Por exemplo, com o arrependimento. Por exemplo, com a reconciliação, com a reparação dos seus erros. Se você fizer essa limpeza da sua alma, pode ter certeza que os maus espíritos não terão material, não terão onde engatar, onde realizar a sua influência. Não é uma fabulosa lição? Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. E aí vem a prece indicada por Kardec para essas situações. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Claro que nós não vamos conseguir o afastamento dos maus espíritos se os odiarmos, se endereçarmos a eles nossos piores pensamentos. Claro que não. Pedimos para eles, para os nossos maus influenciadores, a misericórdia de Deus. E não abrimos guerra contra eles. Bons espíritos, que vos dignais me assistir, dai-me a força de resistir às influências dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho
e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Temos então uma clara diretriz direta de Kardec para nós, para realizarmos nossa proteção espiritual, para conquistarmos nossa segurança espiritual. Aproveitem essas lições, aproveitem as orientações de Jesus, vigiem e orem. Vigiem os seus pensamentos sempre que eles baixarem, promovam bons pensamentos, voltando-se sempre para a prática do bem, para a realização de boas obras, para emanação, transbordamento e inundação ao mundo dos seus melhores sentimentos e pensamentos. É fundamental que assim façamos e é fundamental que assim façamos já, agora e sempre. Um grande abraço para todos vocês, fortaleçamo-nos e continuemos no bem, em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Um grande abraço, até a próxima!